Hoje vamos conversar um pouco sobre obsessão e ociosidade. É um estudo, né, levantado nas obras básicas. Então nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos o Livro dos Médiuns. Falar de obsessão sem citar o Livro dos Médiuns é complicado, né? Nós temos que falar. A Gênese, obras póstumas. Mas nós trouxemos aqui dois livros que um talvez seja mais conhecido por vocês e o outro talvez menos conhecido. Além dessas obras que nós citamos aqui, existe esse livro que para mim é um livro de cabeceira, está remendadozinho, todo riscado, todo grifado, que eu adoro ele. Quem trabalha na área mediúnica, que estuda, gosta de estudar obsessão, é um resumo muito bom, muito bem feito, né, desse tema, pela Sueli Caldas Schubert, que é uma estudiosa do movimento espírita, trabalhadora, e ela escreveu esse livro aqui, chama Obsessão e Desobsessão. Um livro muito bom, aqueles que são da área, que gostam, não podem deixar de ter na cabeceira. E o outro livro é esse livro aqui, chamado Luz Imperecível. Esse livro, Luz Imperecível, é um livro de publicação da União Espírita Mineira, que é o órgão de unificação, a federação do Estado de Minas Gerais. Então, o capítulo 64 desse livro trata exatamente de obsessão e ociosidade. É um livro de referência para a gente também. Depois, quem quiser ler e complementar os estudos, fique à vontade. Mas nós vamos falar de obsessão e ociosidade. Nós temos que conceituar, entender o que é obsessão. O que é obsessão, né? Essa palavra aí que às vezes a gente ouve, escuta falar, mas a gente às vezes não definiu direito. Várias pessoas, né, conversam, a gente fala, obsessão, você está obsediado, né? E a gente, o que é obsediado? O que é obsessão? Como é que isso funciona? E a gente vem aqui para explicar um pouco sobre isso. E aí, engraçado que o conceito mais usado de obsessão não está no Livro dos Médiuns. Deveria, né, que é a obra que trata da mediunidade é o Livro dos Médiuns, mas lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, citado pela nossa irmã, aqui agora há pouco, no capítulo 28, que trata da coletânea de preces espíritas, lá no item 81, Kardec trata da questão da obsessão e traz o seguinte conceito de obsessão para nós. E eu vou, para ser fiel, vou ler aqui. Ó. Obsessão é a ação persistente de um espírito mau, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então o que é obsessão? A ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Vamos entender o conceito agora, né? Então, é uma ação persistente. O que é uma ação persistente? É aquela ação contínua, perseverante, persistente. Quando a gente tem assim, às vezes a gente conhece uma pessoa que é na família, ou no centro espírita, ou, né, no trabalho, é aquela pessoa que você fala, ela está insistindo no ponto de vista dela, insistindo naquilo que ela quer fazer, ela não reta o pé enquanto ela não consegue atingir o objetivo dela. Ela é insistente, ela é persistente, ela chega a ser chata naquilo que ela defende, o que ela quer, né, que seja cumprido. Então é uma ação persistente. Agora, quem é que faz essa ação persistente? Quem comete a ação persistente é um espírito mau. O que é, ou quem é um espírito mau? Todos nós, né, somos espíritos. Bacana daí? Nós temos uma inteligência suprema, que é Deus. A inteligência suprema é Deus. Então é a inteligência acima de todos nós. Deus. Deus, a inteligência suprema, criou o princípio inteligente, que são os espíritos, nós. Então, a inteligência suprema criou o princípio inteligente, nós espíritos. Mas esse princípio inteligente, ele foi criado simples e ignorante,
para um dia sair dessa simplicidade, dessa ignorância, e evoluindo, crescendo e chegar à perfeição. Então nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para chegar à perfeição um dia. Então somos todos nós espíritos, criados simples e ignorantes. Só que para a gente caminhar e chegar à perfeição, nós vamos fazer coisas certas e coisas erradas. E quando a gente faz uma coisa errada, aí nós somos taxados de espíritos maus. E quando é que a pessoa ou o espírito comete um erro? Geralmente quando ele se afasta das leis de Deus. Ué, como é que é essa história de lei de Deus? É porque Deus, inteligência suprema, criou o universo, criou nós espíritos, princípio inteligente, para chegar à evolução, para chegar à perfeição. Como ele nos criou, ele falou assim, olha, eu sou Deus, né? Então eu vou cuidar só do Zé, não vou ficar de olho no Zé Luiz. Se ele pisar fora da linha, eu vou punir ele. Deus pensou assim? Não. Eu vou cuidar do Geraldo, não, vou ficar de olho no você, viu? Se ele pisar fora, Deus fala para a pessoa, não. Deus criou, quantos espíritos existem no universo? Infinitos espíritos. Eu não vou cuidar de cada um, não, gente. Eu tenho mais o que fazer. Né? Aí ele falou assim, vou criar umas leis. E essas leis servem para todo o universo, ou para todos os princípios inteligentes que eu criar. Ou seja, para todos os espíritos que vão caminhar para a evolução, para chegar à perfeição, eles vão ter que cumprir essas leis. Quem cumprir as leis, mas quem caminhar cumprindo as leis, ele chega mais rápido à perfeição. Quem se afastar das leis, vai demorar mais. Porque a lei está aqui, né? Vai chegar à perfeição. Eu saí um pouquinho, eu tenho que voltar para a linha de novo. Aí eu atraso. Se o outro continuou, ele vai chegar lá rápido. Então é isso. Saiu fora, volta, aí vai até chegar à perfeição. Agora, quando nós saímos da lei de Deus, né? Não nos afastamos das leis de Deus, nós cometemos erros. Porque se nós não estamos seguindo as leis, é igual a lei de trânsito. Se a gente não cumpre a lei de trânsito, o que acontece? Levamos multa. Quando nós levamos uma multa porque desobedecemos as leis de trânsito, o Detran fala assim, esse é um mau motorista. Ele não cumpre as leis. Então, nas leis de Deus, assim, se eu não cumprir as leis de Deus, eu sou um mau espírito. Ou um espírito mau, não cumpridor das leis. Que é natural para todos nós que estamos nesse estágio de evolução. Que é natural, nós somos imperfeitos. Não somos perfeitos ainda. Quem é perfeito, faz tudo certinho. Quem não é perfeito, faz coisas erradas. E todos nós somos imperfeitos. Por isso, fazemos coisas erradas. Faz parte do processo de aprendizagem. Né? Toda criança, para aprender o que é certo e o que é errado, vai cometendo erro. Não é isso? Aí, uma hora, ela aprende. E aí vai melhorando. Vai crescendo. Tá. Então, o espírito mau é o quê? É um espírito, como todos nós, que se afastou das leis de Deus. Aí é um espírito mau. Então o que é a obsessão? Uma ação persistente de um espírito mau, que somos nós, quando nos afastamos das leis de Deus, que esse espírito mau exerce sobre um indivíduo. Quem é o indivíduo? O próximo encarnado. Então o que Kardec falou assim? Olha, existe um espírito que está desencarnado, que é mau, que está, né, afastado das leis de Deus. Ele pega, faz uma ação persistente sobre um encarnado, um indivíduo. Quando essa ação é persistente sobre o indivíduo e ele é mau, é uma ação que não é boa. Se não é uma ação boa de um espírito mau sobre um indivíduo, é chamado de obsessão. Bacana até aí, gente?
Todo mundo entendido? Pode fazer prova oral? Então, obsessão, a ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Bacana? Agora, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de se fazer, de se exercer essa ação persistente sobre o indivíduo? Qual é o objetivo da obsessão? Domínio. O espírito mau quer ter um domínio sobre o indivíduo. Olha, eu quero que você faça isso aqui que eu estou mandando, que eu estou querendo. Não é o que você quer, não, é o que eu quero. E quando ele faz isso, que ele quer essa ação de domínio, ele está, como se diz, ele está impedindo ou ele está indo contra o livre-arbítrio do indivíduo. E o livre-arbítrio é uma coisa que Deus nos deu para a gente fazer, executar o que a gente quer. A gente vai assumir as consequências, mas é nosso direito o livre-arbítrio. Quando o espírito mau quer nos dominar, ele quer impedir que nós hajamos com o livre-arbítrio. Não é coisa boa. A obsessão não é coisa boa por causa disso. Porque, primeiro, o agente que está dando origem é o espírito mau. O objetivo dele é dominar o indivíduo. Então não é coisa boa. Por isso que chama obsessão. Aí ele fala, fulano está obsediado. Está obsediado. Então a ação persistente sobre ele de um espírito mau, quer dominar ele. E aí ele não está consciente, ele está fazendo coisa errada. Ele não costuma fazer isso. Esse menino está danado. Tem alguma coisa errada com ele, né? Faz isso. Ok. Objetivo, então, domínio. Agora, a origem. O que dá causa à obsessão? Vamos lá no Kardec, né? Nosso mestre. Vamos ver o que Kardec fala. Aí nós vamos lá no livro A Gênese, capítulo 14, que trata dos fluidos, item 46. Aí vai assim. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um mau espírito. Ora, por que o mau espírito, ou o espírito mau, inferior, que se afastou das leis de Deus, consegue nos obsediar? Por que ele consegue ter ascendência sobre nós? Já que ele é mau, eu sou tão bonzinho. Como é que ele consegue ter ascendência sobre mim? É porque a gente acha que é bonzinho. Mas nós temos e carregamos com nós o quê? Uma imperfeição moral. Uma imperfeição moral. E como nós carregamos com nós uma imperfeição moral, o espírito mau consegue ter ascendência sobre nós e aí exercer uma ação contínua, caracterizando uma obsessão. Perceberam? Por mais que nós pensemos e agimos achando, mas fulano acabou de nascer, coitado. É uma criança ainda e está passando por um processo obsessivo. Deus é injusto. Não. Ele é um espírito que está progredindo, foi criado simples e ignorante, está progredindo para chegar à perfeição, mas nessa encarnação ele ainda tem poucos anos, é uma criança, mas é um espírito que já fez alguma coisa por aí, na sua vida espiritual, não é santo, só é uma criança nessa encarnação. Aí vamos continuar aqui com Kardec. Lá no item 46, Kardec continua, item 46, capítulo 14 do livro A Gênese. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Opa, vamos entender o que Kardec falou aqui. É muito grande esse negócio, Roberto. Repete aí, que eu não consegui acompanhar não. Vamos ver com calma, né? Quase sempre, então não é toda vez, não é na totalidade, mas é na maioria das vezes, quase sempre, né? A obsessão exprime uma vingança. O que é uma vingança? A vingança é uma coisa que a gente, quando a gente é prejudicado por uma outra pessoa
em alguma situação, a gente não gostou daquilo, aí a gente quer fazer uma coisa em contrapartida, né? A gente quer ir lá e dar o troco. Isso, né? Dar o troco, né? Isso a gente chama de vingança. Vou dar o troco. Ele vai bem. Ele vai se ver comigo. Eu vou dar o troco nele. Está pensando que vai passar batido? Não vai não. Isso é vingança. Então, a obsessão quase sempre exprime uma vingança tomada por um espírito e cuja a origem, então olha a origem, a origem frequentemente a origem frequentemente se encontra nas relações, convivência, relacionamento interpessoal, relacionamento entre duas pessoas ou entre dois espíritos. Se tiver encarnado, entre duas pessoas. Se tiverem desencarnado, entre dois espíritos. Certo? Então a origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor. Ué, quem é esse? Quem é esse cara novo aí que chegou no pedaço? O obsediado é quem? Aquele que sofre a obsessão. É o indivíduo. Não é uma ação persistente de um mau espírito sobre o indivíduo? Então, o obsediado é o indivíduo. E o obsessor, quem é? O espírito mau ou o mau espírito. Aquele que se afastou das leis de Deus. Ok? Aí, olha só. Vamos lá. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Pode ter sido nessa existência, mas frequentemente é em precedente existência. O que quer dizer em precedente existência? Encarnação anterior. Por isso que às vezes é uma criança, é um jovem, um adolescente, a pessoa boa, sempre santo. Um santo. Nunca fez mal para ninguém. Agora, mas lá atrás, pode ter se transformado, pode ter evoluído, pode ter feito a reforma íntima, mas fez um mal lá atrás. E se ele fez um mal lá atrás, ele tem uma dívida. Com quem? Com quem ele prejudicou e com as leis de Deus. Por quê? Eu prejudiquei, né? Na encarnação anterior, eu fui lá e prejudiquei o Zé Luiz em alguma coisa. Aí o Zé Luiz evoluiu, olhou, falou, coitado do Roberto, espírito inferior, eu não quero saber de me vingar dele, não quero vingar do Roberto, não. Vou deixar ele no canto dele. E eu vou partir para mim, eu vou continuar seguindo minha frente. Ele é um espírito evoluído, eu sou. Eu fui lá e prejudiquei ele na precedente existência. Certo? Eu fui um obsessor, fiz um erro lá com ele. Lá atrás eu fiz alguma coisa errada com ele. Aí ele, não quero prejudicar o Roberto, vou deixar ele, eu vou seguir o meu caminho. Mas não é porque ele me perdoou, que ele não quis se vingar de mim, que o débito deixou de existir. Nada disso, o débito continua existindo. Por quê? Porque eu desobedeci às leis de Deus. Quando eu desobedeci às leis de Deus, eu criei um débito contra as leis de Deus. Se o Zé Luiz não quer cobrar, o Detran vai me cobrar. O Detran de Deus vai me cobrar. Entendeu? E aí o que acontece? Eu tenho que pagar minha dívida. Eu tenho que pagar minha dívida. Não existe um cobrador e um devedor. O cobrador pode ser aquele que se prejudicou, mas o cobrador pode ser o Detran. Entendeu? Acontece isso. Aí vamos seguir. Até meia-noite mesmo, né? Tá bom. Quais são as características? Então nós já vimos aqui o conceito de obsessão, o objetivo, né, que é o domínio. Já vimos a origem, a causa, que é da imperfeição moral e pode ter ocorrido numa precedente existência. Bacana? E agora, quais são as características da obsessão? Quais são as características?
A obsessão apresenta, lá no Evangelho, capítulo 28, item 81, a obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, como é que ocorre essa obsessão? O espírito mau, que quer prejudicar a outra pessoa, ele falou assim, frequentemente ocorre de uma coisa lá passada, mas às vezes nem sempre acontece. Ele falou frequentemente, ou as mais, quase sempre, né? Mas às vezes existem aqueles espíritos que são irresponsáveis. Como existem esses, né? Você sempre passa na rua, tem os meninos que ficam brincando, né? Esse menino que fica, às vezes bebe, isso, aquilo, outro, aí fica tirando onda um com o outro. São brincalhões, fanfarrões, né? Ficam contando história, fica aí, não tem o que fazer e fica fazendo coisa errada na rua, né? Existem espíritos, porque quem é que faz isso aí no meio da rua? São espíritos encarnados. Mas se eles desencarnarem essa noite, vão chegar no plano espiritual e vão virar santo? Não, vão continuar sendo espíritos, fanfarrões, brincalhões, isso aquilo outro. Aí vão chegar lá e vão continuar fazendo as mesmas coisas. E aí eles chegam no plano espiritual, assim, aquele cabuquinho ali, eu gostei da André Luiz, ele chegou lá um dia e tal, e eu não gostei dele, falou um negócio lá pra mim, deu uma lição de moral lá, eu não gostei, eu tirar uma onda com ele. Aí vai lá e vai brincar com o Zé Luiz, vai tentar. Só que o Zé Luiz está bem preparado, bem, né? Aí ele vem, cutuca daqui, o Zé Luiz nem dá moral para ele e tal, mas ele está numa obsessão simples. Está numa obsessão simples. É uma coisa que ele tenta influenciar. Todos nós passamos por obsessões simples. Porque muitos espíritos estão à nossa volta e eles tentam nos influenciar de alguma maneira. Eu estou influenciando vocês aqui agora. Só que é uma influência boa, né? Doutrina espírita, tentando mostrar para vocês o que é obsessão. É uma forma de influenciar. Agora existem outras influências, com outro tipo de informação e de ação. E aí o espírito mau, brincalhão, no plano espiritual, vai influenciar vocês de alguma forma, nos influenciar a todos de alguma forma. Isso é uma obsessão simples. Se você der guarida, você pode continuar a obsessão e ela pode ir se firmando. Se não, pode passar, deixar de existir, acabou, você vai para frente, ele vai pegar. É igual ladrão. O ladrão vai chegar para roubar um carro. Aí o carro tem tranca, tem alarme, tem tudo. Ele olha ali e tal, né? Força um pouquinho, viu que não tem boca para ele, então ele vai buscar outro carro. O obsessor é a mesma coisa. Se ele quer brincar, ele chega aqui, te procura, vai te influenciando, vai tentando te, né? Se você, né, se comportar, é uma pessoa correta, está sempre no outro, ele, isso aqui não vai dar futuro não, deixa eu ir embora, partir para outro, vou buscar outro. Obsessor. Obsessão simples. Todos nós passamos por isso. Mas existe um nível mais aprofundado da obsessão simples, que qual é o tipo de obsessão? É a fascinação. Fascinação. O que é a fascinação? Fascinação é o seguinte: o obsessor se conecta com o obsediado, né, o indivíduo, e o indivíduo dá margem para ele. Ele vai gostando, os dois vão se alinhando ali e tal, ou por afinidade das coisas, ou pela dívida que existe de precedente existência. Eu vou insistir nesse cara aqui, ele vai se ver comigo. Ele me prejudicou lá atrás e eu vou continuar aqui, martelando, até ele fazer uma coisa errada. Mas ele vai envolvendo, né? Quando vocês passam aqui na cabine de passe, o que vocês tomam aqui? Quando vocês vão para cá, vão tomar um passe. O que é um passe? O passe é uma substituição de energia fluídica. Vocês vão tirar os fluidos que, né, não estão muito bons, vão ser retirados e no lugar desse, outros fluidos vão, né, salutares, vão recompor vocês. Perispírito, ok? Que vai influenciar no corpo físico. O obsessor faz o contrário. Você tem fluidos bons, ele é um obsessor, está fazendo coisa errada, ele vai te jogar, vai te influenciar, vai te envolver de fluidos perniciosos, que vão lhe prejudicar. E que podem gerar doenças, podem gerar sonolência, podem gerar várias coisas na gente.
E aí eles vão nos envolver. É como se fosse, sabe, aquelas múmias, que tem aquelas faixas, né, que vai colocando, a múmia fica ali, né? Não consegue mais agir, não consegue, né, pensar. E aí ele consegue, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E a gente começa, né, quando a gente está envolvido de fluidos bem amarrado ali, vamos dizer assim, bem com esse fluido pernicioso, a gente vai, enquanto vai me empurrando, eu vou para o lado que ele me empurra, porque eu não tenho como fazer muita coisa, né? Estou ali amarrado. Mentalmente, eu estou fazendo e pensando como aquele espírito quer, que está me envolvendo ali. Então ele está me influenciando e me jogando fluido aqui, para eu poder pensar e ficar aí imóvel e atender o desejo dele, mentalmente. Quando eu estou à mercê dele mentalmente, é a fascinação. Quando ele consegue me dominar mentalmente, é a fascinação. Que Kardec falou aqui, ó, até a obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, que nós já falamos, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, as nossas faculdades mentais, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, passa a ser dirigida por ele, pelo Espírito. E aí a gente começa a fazer aquilo que o Espírito quer. E a sintonia está tão grande entre os dois que às vezes é imperceptível. Porque você se acostuma a pensar como ele está pensando. E aí ele vai te incomodando. Isso é fascinação. Você está fascinado pelo Espírito. Percebeu? Uma obsessão simples, fascinação. Aí vem a que a gente chama de... Kardec trata esse nome de possessão em alguns momentos, mas ele depois, ele não é que ele corrige, ele fala em possessão, mas ele coloca como mais apropriado subjugação. Por quê? Porque possessão é uma ideia de posse, de ocupação. É como se o espírito obsessor estivesse ocupando o seu corpo, tomando posse do seu corpo também. E isso não ocorre. Porque dois espíritos não ocupam o mesmo corpo no espaço. Né? Tem uma lei que é parecida, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo no universo. Então cada corpo tem um espírito. Então o outro espírito não pode vir ocupar o lugar do meu corpo, do meu espírito. Não pode. Por isso que cada falou, não é bem possessão, não é possuir o corpo, mas subjugação. O que é a subjugação? É quando o indivíduo que está sendo obsediado, ele começa não somente a pensar como espírito, mas a agir, que é o domínio do organismo, não só da faculdade mental, mas do organismo. E aí tem gente que começa a fazer aquilo que o espírito quer. Kardec cita um exemplo no livro dos médios que uma pessoa, ele relata, que chega no meio da rua, se ajoelha e se declara para uma jovem. Depois ele levanta dali e fala, rapaz, eu não entendi por que eu fiz isso. Aí Kardec vai começar a falar, mas eu nem tenho, não sou nem apaixonado, não tenho nem amores por essa mulher, mas não sei o que aconteceu comigo, mas eu desejei me ajoelhar ali e falar isso para ela. Quem que desejou? Foi ele ou foi o obsessor? Obsessor. Porque ele estava obsediado e cedeu fisicamente, organicamente, a intuição, a influenciação do espírito. Isso é subjugação. Então nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Percebeu? Aí quando ele está nesse grau de subjugação, meus amigos, é mais difícil da gente sair dessa situação. A gente precisa de ajuda. Aí o centro espírita ajuda muito. Porque aí o que acontecer? É um tratamento específico, né, onde os médicos vão fazer um trabalho de retirar os fluidos perniciosos, que demora às vezes uma semana, 2 semanas. Aí você vem aqui, tomou passe, está com um problema seríssimo. Aí tomou passe um dia, aí sai daqui, vai continuar o mesmo, aquele médico é fraquinho. Não gostei, não vou sentar mais na cadeira que aquele médico está passando, porque ele é muito fraco. Não, o médico é fraco não, gente. Somos nós que estamos bem prejudicados, bem envolvidos pelos fluidos perniciosos. Entendeu? Nós é que estamos fracos, não é o médico não. O médico está fazendo o trabalho dele, o nosso sacrifício ali, e a gente é tranquilo.
conseguiu ainda se libertar. Aí às vezes você toma um passo, toma outro passo, toma outro passo, até o quê? E substituindo aqueles fluidos perniciosos que estão no nosso perispírito por fluidos benéficos, bons, salutares. Aí a gente consegue desfazer daquele papel de múmia e consegue se movimentar, consegue se pensar, usar do livre-arbítrio. E aí a gente volta a ser a gente mesmo. Percebeu? Bacana? Vamos seguir, né? Vamos seguir que o relógio anda rápido. Aí, uma outra característica interessante é que é um processo bilateral. O que é um processo bilateral? Dois lados. Quais são os lados que tem? O obsessor e o obsediado. Então sempre vai ter um obsessor e vai ter um obsediado. O obsessor é o cara que está cobrando a dívida. E o obsediado é aquele que é devedor. O obsessor é o poder de Deus. Percebeu? Então é um processo bilateral. E o cobrador quer se vingar, está ferido, se sente injustiçado. O devedor, coitado, né? Ele às vezes apresenta remorso, culpa, mas está registrado no perispírito dele. Se está registrado no perispírito dele que ele cometeu alguma coisa contra as leis de Deus, está registrado. Não, Deus é malvado, ele permite isso. Não é malvado, não. Deus criou as leis. Quem errou? Somos nós. E se nós erramos, nós abrimos uma brecha e registramos esse erro no nosso perispírito. E aí o espírito que foi prejudicado por nós em precedente existência ou nessa existência, como cobrador, pelas leis de Deus, existe uma lei que chama lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Tudo que você faz numa intensidade, você pode receber na mesma intensidade. Se o cobrador quiser pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, já digo isso, né? Se ele quiser pagar na mesma moeda, ele vai correr atrás, que ele pode na mesma intensidade. Mas ele pode fazer como o Zé Luiz foi comigo, foi misericordioso. Não, Roberto, pode seguir seu caminho, que eu vou seguir o meu. Não vou me vingar, não. Mas eu continuo devendo para as leis de Deus. Certo? Então é um processo bilateral. E está registrado no meu perispírito, não tem como fugir disso. Está ali registrado. Uma outra característica interessante. Essa aqui é boa. Um rapaz que foi casar com uma moça, sabe? Aí ele ficou, namorou, e depois foi casar. Imagina, ele foi casar com uma moça. Aí ele ficou preocupado, porque ele ia visitar a namorada, a noiva, né? E a noiva não sabia cozinhar. Imagina, eu vou casar com a menina não sabe cozinhar, sabe fazer uma comidinha. Hoje em dia está muito moderno, né? Os homens cozinham, né? Os homens às vezes ficam mais em casa, as mulheres vão estar trabalhando, a gente está se invertendo um pouco os papéis. Mas não, é porque tem muito espírito de corpo masculino no passado encarnando um corpo feminino e vice-versa, e vai trocando os papéis. A gente tem afinidade e isso acontece muito. Faz parte da evolução. Mas o caboclo lá queria casar com a menina não sabia cozinhar, e ele falou, só está chegando aqui no dia do casamento, e aí como é que você vai em casa? Ela não trabalha, eu tenho que sustentar, vou sair, quando eu chegar para almoçar, o que vai acontecer? Vai ter comida. Chamou a sogra, né? A sogra, é o seguinte, eu vou casar com sua filha, me ajuda aí. Aí, o que foi? Está preocupado? Ela não sabe cozinhar, só sabia, é sua filha. Não, deixa comigo, vou dar um jeito. Aí chamou a filhona lá para um intensivão, né? No final de semana, um pouquinho antes do casamento, e arroz, feijão, batata, ovo, tal, um intensivão. Aí foi casar, casou, foram para a lua de mel, aí voltaram da lua de mel. Quando voltaram da lua de mel, segunda-feira ele foi trabalhar. Né? Domingo é o som na casa da sogra, mas na segunda-feira ele foi trabalhar. Aí quando chegou em casa, para o almoço, ele chegou lá, o prato de comida, lá em cima da mesa, para ele comer, né? A mulher agora, qual é o que tinha no prato? Arroz, feijão, batata frita e bife. Maravilha. Salsa cheia. Terça-feira,
Ele foi trabalhar. Voltou do serviço na hora do almoço, chegou lá, tinha um prato de comida. O que tinha no prato? Arroz, feijão, bife, batata frita. Beleza. Quarta-feira ele foi, voltou, o que tinha no prato? Feijão, bife, batata frita. Quinta, sexta-feira ele não está aguentando mais comer arroz, feijão, bife, batata frita. Chamou a sogra, é o seguinte, ó. Não dá, todo dia a mesma comida, eu estou enjoado já. Não se preocupe, filho, deixa comigo. Chamou a filha. Aí na segunda-feira ele foi trabalhar, né? Quando ele voltou do trabalho, prato de comida lá. O que tinha no prato? Arroz, feijão, batata frita. Aí ele olhou e falou assim, eu te conheço, encoberto. O que era? Um bife à milanesa. Eu te conheço, encoberto, um bife à milanesa no prato. Então o que nós queremos dizer isso com o tema aqui? É que a gente às vezes está no corpo. Na outra encarnação a gente vem em outro corpo. Mas o espírito é o mesmo. E o obsessor vai chegar, vai procurar um indivíduo, né? Que é o obsessor, não é o espírito. Vai procurar, porque ele quer se vingar. Ele vai achar até lá. Aí quando ele encontra, que ele vai, eu te conheço, encoberto. Né? Então o obsessor, pela afinidade, ele vai te alcançar em algum lugar, vai procurar. E ele vai te achar. E quando ele te achar, ele vai querer se vingar. Então nós temos que nos preparar para superar esse processo e encarar essa realidade. Ok? Bacana. Aí nesse processo todo aí nós temos o baixo padrão, que é outra característica, o baixo padrão moral dos envolvidos. São espíritos inferiores, cobrador e devedor. Mundo de expiações e provas, onde o mal sobrepõe ao bem, está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o mal sobrepõe ao bem, é porque a maioria da população faz mais mal que bem. Se faz mais mal que bem, são espíritos inferiores. Se são espíritos inferiores, são espíritos imperfeitos. Se são espíritos imperfeitos, existe imperfeição moral entre eles. Se existe imperfeição moral, vai dar causa à obsessão. Então, no mundo de expiações e provas, tem muito processo obsessivo rolando aí. Ok? Constrição mental, né? Negativa, domínio mental. Esse domínio, não, falando naquela época. Né? Vai lá, fascinação, fluido, fascinar e subjugar. Então, existe essa constrição mental do mais fraco, mais forte sobre o mais fraco, do credor sobre o devedor, do algoz sobre a vítima. Né? Bacana. E a última característica que nos traz aqui, está nesse livro aqui, ó, Obsessão de Obsessão, que a sua livro nos traz essas características, fala assim, ó, acontece tanto na Terra, entre encarnados, quanto no plano espiritual inferior. A obsessão ocorre entre os encarnados e entre os espíritos inferiores. Acontece isso. Bacana? Como eliminar a obsessão? Agora todo mundo quer saber, né? Todo mundo doido para saber a mágica aí, né? Olha só. Tal estado de coisas unicamente se harmonizará quando existirem apenas irmãos que se amem. Se nós nos amarmos, não vai haver vingança. Se não houver vingança, não vai haver obsessão. E aí, por isso que há 2000 anos atrás, alguém disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. 2000 anos nós já ouvimos o segredo, a chave. Mas continuamos fazendo coisa errada, nos vingando. Por quê? Porque somos inferiores e somos imperfeitos moralmente. Então, quando é que vai acabar com isso? Basta a gente se amar. É fácil? Se fosse fácil, estava resolvido já, né? Vamos lá, vamos seguir. Quais são as várias expressões da obsessão? Quais são as várias expressões da obsessão? A obsessão é um indivíduo, um mau espírito, plano espiritual, não é isso? Mau espírito sobre um indivíduo encarnado, certo? Ok? Então é de desencarnado para encarnado. Ok, bacana.
Só que esse encarnado é devedor do desencarnado, não é isso? Ele desencarnou. Ele morreu, desencarnou. E o que aconteceu? Ele foi para o espiritual. A vingança deixou de existir? Ou o processo de obsessão? Não, se ele quer se vingar, ele vai continuar se vingando. E aí, a outra expressão, em vez de ser de desencarnado para encarnado, passou a ser de desencarnado para desencarnado. Certo? Mas esse que estava desencarnado, que quer se vingar, encarnou. E o outro continuou desencarnado. O que aconteceu? Esse quer se vingar ainda. E ele tem o pensamento dele, ele quer se vingar. Só que ele está encarnado e o outro está desencarnado. Mentalmente ele continua pensando e querendo se vingar. A obsessão vai ser de encarnado para desencarnado. Mas tem uma outra forma mais fácil de entender isso. Porque assim, poxa, mas isso é muito difícil. Né? Não. A obsessão de encarnado e desencarnado acontece facilmente. Geralmente na família, no processo normal de desencarnação, a mãe desencarna primeiro que o filho, não é isso? O pai desencarna primeiro que o filho. Mas quando o filho desencarna primeiro, o que acontece? A mãe fica desesperada, o pai fica desesperado, a família fica desesperada. E aí o que acontece? A mãe fica, meu filho, não queria que você fosse embora, eu, coitado, eu gostava tanto dele, isso, aquilo, outro, fica comigo, não vai, isso, aquilo, outro. O que é isso? É uma ação persistente de um encarnado sobre um desencarnado para que ele continue perto de você. Isso é então uma obsessão. Em vez do espírito que desencarnou ir lá para a cidade espiritual, progredir, evoluir, não, ele está se apegando que a mãe está, se eu não me engano aqui, a avó, e o pai, ou o avô, e aí não solta a esposa, entendeu? O marido, a esposa não, tá? O marido, né, fica lá fazendo obsessão e a esposa acaba ficando ali e não se afasta. É obsessão de encarnado. É muito fácil de acontecer isso. Você já viu alguma coisa parecida ou eu estou enganado? A outra expressão é o quê? Nós falamos de desencarnado, né, para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, não é isso? E tem de desencarnado encarnado para encarnado. De encarnado para encarnado. Estava aqui. De encarnado para encarnado. O que aconteceu? Esse estava aqui em cima, desencarnou, foi para cá, depois esse encarnou, mas esse também tem que reencarnar de novo. Aí os dois estão encarnados. O que aconteceu? Vai deixar de existir o processo de vingança? Não. E a gente fica pensando assim, fulano odeia tanto a ciclano, não sei de onde ele tirou, mal se conhece, nunca se viu, primeira vez, já tem ódio pelo outro. Vou passar. Entendeu? Então a gente tem esse trabalho aí, tem que tomar cuidado com isso. Mas existe ainda a obsessão recíproca, quando os dois se odeiam, os dois não querem se vingar do outro, obsessão recíproca acontece. E tem ainda a auto-obsessão. Roberto, então tem alguma coisa errada. A auto-obsessão, mas não é de um mau espírito sobre o indivíduo, Kardec não definiu, mas o Kardec, lá no livro Obras Póstumas, parte 1ª, item 58, diz: o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Quando eu sou obsessor, Deusinho mesmo, o que acontece é uma auto-obsessão. Entendeu? Então acontece isso também. Não raramente a gente fala isso. Agora, e a ociosidade? Como é que entra nesse processo aí que a gente já está avançando aí? A ociosidade é o quê? Existe uma lei das leis morais, das leis de Deus, chamada lei do trabalho. O que é a lei do trabalho? O que é o trabalho, gente? O conceito de trabalho, tá lá, Kardec colocou lá. Ocupação útil. Hã? Ocupação útil. Tá estudando. Parabéns. Vocês ouviram não que ela falou? Atrás não, né? Trabalho é toda ocupação útil, define os espíritos. Trabalho é toda ocupação útil. Roubar carro é ocupação útil? Vender droga é ocupação útil? Bater no outro é ocupação útil? Agredir o outro é ocupação útil? Falar mal do vizinho é ocupação útil? Não é trabalho. Certo? Então tem outras coisas que não são trabalho. Ok? E aí essas outras coisas que não são trabalho geram uma ociosidade do espírito. Né? O espírito não está trabalhando, ele está ocioso ou está mal intencionado com algumas coisas. Essa ociosidade, essa imperfeição de não estar se ocupando utilmente, a gente compara a uma tomada. Né? Na casa de vocês têm uma tomadinha, não tem nada?
Agora é de 3 pinos. Tem uns de 2 pinos também. Tem uns 3 buraquinhos lá que você para. Se você não bota nada na tomada, o que acontece? O seu filho, a esposa, o marido, o avô, a avó pode chegar ali, ligar um secador, ligar um carregador de celular. Não pode ligar qualquer coisa ali, né? O que mais? Televisão. Tá vazio, qualquer um pode chegar lá e botar. Certo? Agora, se você chega lá e bota, pluga a televisão, pluga o secador, pluga o carregador, alguém pode botar outra coisa lá? Não, está ocupado. Então, nós somos a tomada, se nós nos ocuparmos utilmente, nós não vamos permitir que o mau espírito plugue-se a nós. Perceberam aí? Então, e evitar a ociosidade e buscar ocupações úteis, que é trabalho. E quando a gente busca ocupação útil, a gente não permite que o obsessor se valha dessa brecha para se ocupar de nós. Ah, mas ele é meu devedor. Mas ele é devedor, mas ele está progredindo, está trabalhando, está fazendo coisa útil. Você não vai encostar aqui, não. Você não vai conseguir encostar. Por quê? Porque eu estou... Né? Ah, e como é que eu faço? Você resolver. Deus vai resolver de alguma forma. E você não... É aquela história que ele não consegue chegar, né? O espírito inferior não consegue chegar no nível do espírito superior, porque está mais acima. Ele não consegue chegar lá. Mas isso não quer dizer que o espírito que está no grau acima, ele deixou de dever as leis, não. Ele vai pagar de algum outro espíritos aí codificando a doutrina, tem espírito que funda lá, né? Lares de orfanatos, aquilo outro, e vai trabalhar e vai funcionar. Ah, mas ele cometeu muitos erros atrás. Mas o amor cobre a multidão dos pecados. Porque quando a gente amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, nós estamos cumprindo com as leis de Deus e harmonizando o universo. Perceberam? Bacana? Acabou? Posso encerrar? Mas não deu meia-noite ainda. Só para a gente encerrar aqui, eu vou tratar aqui dos recursos que a casa espírita, ou recursos que o movimento, a doutrina espírita oferece. Primeiro, oração. Fazer a prece de manhã quando acorda, de noite quando dorme. Se eu vou dormir, vou para o plano espiritual, quem está me esperando lá? Um obsessor. Vou fazer uma prece. Para quando? Para quando eu for para o plano espiritual, meus espíritos familiares me recolherem, o pessoal da casa espírita, lá os espíritos, me levar para coisa boa, porque aí o obsessor fica fora. Acordei, vou entrar para trabalhar, quem vai estar esperando no plano espiritual para me indicar coisas ruins? O obsessor. Mas se eu fizer uma oração, eu vou buscar a companhia de bons espíritos. Oração, importante. Conversação enobrecida. Em vez de eu conversar abobrinha, vou conversar coisa boa. Ocupação útil. Ok? Passe socorrista. Vou passar aqui na cabine de passe. Para quê? Substituir os fluidos perniciosos por fluidos bons. Água fluidificada, também vocês recebem aqui. Ajuda no processo. E o bom serviço, trabalhar com Jesus. A Casa Espírita tem muitas atividades que você pode fazer aí, que é ocupação útil, e a gente pode ser útil a Jesus, e aí evitar que a espiritualidade inferior nos ocupe nesse processo. Fechado? Acordo feito? Assinado com Jesus, não é comigo não. Ele é que vai fiscalizar o trabalho da noite. Tá bom, gente? Um abraço, muito obrigado por tudo.